Olá a todos, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui do evento PropTech Latam. A gente, com o nosso painel hoje, a gente visa discutir um pouquinho melhor como está o mercado brasileiro em relação a temas relacionados à inovação, relacionamento de empresas e startups, como que a gente tem feito isso aqui no Brasil, boas práticas, trazer um case de sucesso, que é o House Impact. E aí, para discutir essa mesa e conseguir contextualizar todo mundo a respeito dessas temáticas, eu trouxe aqui uma seleção de pessoas, um time misto que vai discutir nos próximos minutos aí boas práticas, cases, novidades, tendências. Eu trouxe a Mariana Roquette, do House Impact, né? Ela vai explicar um pouquinho o que é House Impact, para quem estiver curioso já. O Alexandre Jordão, da CBMM, também vai falar um pouco, trazer a visão dele a respeito, né, das grandes corporações em relação ao ecossistema de PropTech, o ecossistema de inovação. E o Romero Fabel, da Laminatos, que é uma startup que também vai contar as novidades. Eu não vou falar muito a respeito, não vou fazer muito spoiler agora no começo, porque a gente reservou para vocês para os próximos minutos, né? Antes de começar a nossa discussão, eu acho que eu vou abrir para vocês, para cada um começar se apresentar, falar um pouquinho o que cada um faz, o que a empresa faz, e aí a gente começa a conversar um pouquinho, se a Mariana quiser começar. Obrigada, João. Bom, pessoal, é um prazer participar aqui do evento com vocês. Meu nome é Mariana Roquette e eu faço a gestão geral do programa House Impact, que é um programa que conecta aí grandes empresas com startups, com um olhar de levar uma moradia digna para o pessoal de baixa renda aqui do Brasil, classe C e D. Eu sou empreendedora há muito tempo, já tive uma startup que era do setor também de construção, fui acelerada, investida e depois dediquei muito minha vida à consultoria de redes e agora sou uma das gestoras do House Impact. Vou falar para o Alexandre e depois o Romero se apresentarem, daí a gente continua. Joia, obrigado, Mariana, obrigado, João, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, uma mesa tão bacana quanto essa, para a gente discutir temas tão relevantes. Eu sou o Alexandre Jordão, da CBMM, a CBMM é líder mundial em distribuição do nióbio, que é um elemento que é utilizado principalmente na composição de aços de alta resistência. Esse é o nosso carro-chefe em termos de mercado. E eu tenho o papel de desenvolver, junto com o time, o mercado mundial do nióbio pela via da cadeia da construção. Então, a ideia é promover o uso de materiais de alta performance, e o nióbio tem um papel fundamental nisso, através da cadeia mundial de construção. Legal, Alexandre. Romero? Meu nome é Romero Fabel, já trabalho há mais de 30 anos na área da construção civil e eu já uma área especial, que é uma área de construção em produtos, na área com produtos modulares de concreto, né? É uma coisa diferenciada no nosso sistema construtivo. Ele não é pré-moldado, né? Ele o arquiteto decide o que fazer e eu executo para casa, né? Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu posso fazer qualquer tipo de obra, de classe mais baixa e de alta sociedade, sem falar nas obras públicas e privadas. Nesse período que a gente já trabalhava, eu tenho mais de 10 anos que trabalho com esse tipo de produto. E é um produto que com 10 anos, eu já fiz obras de todos os tipos. Já fiz ponte, já fiz escola, já fiz posto médico, estádios de grande porte, área prisional, paredes à prova de tiro e muitas outras coisas. E aí veio a oportunidade de utilizar o rejeito da mineração, ou seja, o coproduto das mineradoras
no meu sistema construtivo. E a gente já tinha um certo trabalho que a gente fazia na UFMG aqui, né? E esse produto veio, né? Veio a dar certo. E aí, consequentemente, nesses trabalhos todos que a gente vem divulgando, a gente foi convidado pelo House Impact e tivemos empresas como a CBMM e a ArcelorMittal, empresas madrinhas, que se aproximou da gente, né, para a gente se unir forças dentro do meu processo construtivo, do qual eu posso usar o aço com nióbio, que vai ser excelente para nós, porque vai ser um aço mais leve e mais resistente, porque meu produto usa muito aço, né? E isso nos favoreceu bastante, e a gente vai chegar a um produto de excelente qualidade para toda a cadeia da construção civil. Toda a cadeia da construção civil. É isso aí. Legal, Romero. Não, muito bom. Acho que já deu para dar uma palhinha do que vem por aí a respeito, né, desse painel. E eu acho que seria interessante, antes da gente começar a falar dos cases de sucesso que a gente tem construído no mercado brasileiro, mas ter uma visão aí de como cada um de vocês, né? A gente tem aqui um agente integrador, uma grande empresa, uma startup com uma solução extremamente disruptiva. Como que vocês estão vendo hoje o relacionamento entre startups e empresas? Como que vocês estão vendo o mercado nacional da construção civil evoluindo em temas relacionados à inovação, né? A gente está acompanhando, a gente está sendo líder, a gente está conseguindo gerar inovação e promover isso de uma maneira sinérgica entre todas as partes. Alexandre, se você quiser começar agora, como que você tem visto aí o ecossistema contribuir um pouquinho? Claro. Na verdade, o conceito de inovação aberta ele vem bem de encontro à busca que a CBMM tem tido de se conectar com o ecossistema de inovação, principalmente através de construtechs e no mercado ou no macro mercado das proptechs. Isso teve uma resposta muito efetiva com a adesão e com a participação da iniciativa House Impact, desde a sua primeira fase. Ou seja, o fato da gente estar trabalhando em rede com outras empresas que estão realizadoras na busca da conexão em rede também com empresas desenvolvedoras de soluções, tem sido para a gente um laboratório fantástico. A gente tem reproduzido isso internamente e externamente. E a gente tem percebido que as tendências que o House Impact tem mapeado ou que orbitam em torno do House Impact como iniciativa são as mesmas tendências que a gente tem visto lá fora. E como a CBMM trabalha com tecnologia, né, eu diria que esse é o nosso principal core, esse é o nosso principal mercado, tudo aquilo que diz respeito à inovação ou uso de materiais inovadores para soluções das mais diversas, e nesse caso especificamente para a solução de moradias voltadas à população de baixa renda, que, aliás, diga-se de passagem, eu acho que é uma coisa interessante para se colocar. Eu acho que cada vez mais soluções tecnológicas e inovadoras têm que estar associadas à solução do problema de moradias em população ou de população de baixa renda de uma maneira geral. Porque se é verdade que a inovação e produtos inovadores trazem benefícios em todos os sentidos, inclusive econômico, e sustentáveis, então é obrigatório que isso esteja presente. Ou seja, a gente precisa desmistificar um pouco aquela ideia de que determinado nicho da sociedade recebe algo que é considerado talvez como um refúgio da indústria de uma maneira geral, né? E isso é uma coisa importante de se dizer. Então, a associação do nosso produto, a tecnologia que nós desenvolvemos e a busca dos mercados que a gente tem buscado se envolver para desenvolver o nosso mercado, para dar penetração ao nosso produto, tem sido muito beneficiada pelo House Impact, justamente por isso, por essa atuação em rede e por ter sido, está sendo um grande laboratório para nós, em busca de conhecer e de estar conectado com o ecossistema de inovação. Não, legal, muito bom. Eu acho que eu vou até aproveitar esse gancho e passar a bola para a Mariana, para explicar um pouquinho mais, né, de como
o House Impact tem aproveitado dessas tendências, né? Qual que é o objetivo? O que o House Impact tem feito para transformar o ecossistema do jeito que está transformando? Então, se quiser fazer uma introdução para todo mundo aí, né? Objetivos, como surgiu, ideias, eu acho que vai ser interessante. O House Impact é um programa que nasceu em 2019 com a diretora Carla do Instituto Intersemente e na época o diretor de inovação, que era o Adriano Nunes. Eles pensaram no modelo que, além de olhar para a baixa renda, ele conectasse grandes empresas com startups, mas com um olhar de não só de corporate venture, que era uma coisa que vinha sendo feita lá naquela época, mas com um olhar de interação, realmente. Então, que dessa interação ele pudesse proporcionar outros tipos de relacionamento. Hoje em dia, a gente está com foco tanto nessa interação de rede quanto em pilotos, porque a gente acha que o fato de você implementar a solução, principalmente num território de baixa renda, você consegue entender quais são todas as dificuldades que passa a cadeia, né? Desde o fabricante até a loja de material de construção, até o consumidor, até o agente técnico, arquiteto, técnico em edificações. Então, o que a gente percebe, tanto das empresas Duratex, a própria CBMM, a Intersemente, a ArcelorMittal, a Vale, que estão com a gente vê que essas grandes empresas elas já estão olhando as startups há bastante tempo. Vamos falar aí, pelo menos 2014, 2015. Eu mesmo, em 2015, entrei num processo de corporate venture com a própria Intersemente. Então, já existia esse olhar, né? Quero estar próximo da inovação, quero estar próximo do que está acontecendo de novo, quero saber como elas funcionam, quais são as fortalezas, quais são, talvez, as fragilidades. Mas hoje a gente vê que isso foi amadurecido. Então, a gente já sabe de algumas que compraram startups, que investiram em startups, e agora a gente vê uma relação mais próxima, tanto de usar as grandes fortalezas das grandes empresas para ajudar as startups a amadurecer, quanto de caminhar junto, e que foi o Alexandre comentou, que faz muito sentido para mim, que é caminhar junto nesse pipeline, nessas tendências. O que a gente vai fazer junto para a gente conseguir chegar na ponta, mas de uma forma em rede. Porque sozinho, uma pessoa, uma grande empresa comprando uma startup, ela não vai conseguir, né, resolver todos os problemas. Então, esse grande movimento, eu acho que daí ele sai muita coisa boa, muitos bons resultados. Interessante. E aí você comentou, né, o diferencial, acho que não só com a visão de impacto e de inovação que você tem quando você começa a baixa renda, que são as dores que são identificadas durante esse processo. O House Impact ele é conhecido pelos pilotos que ele realiza, né, em parceria com as diversas empresas que fazem parte, né, CBMM, ArcelorMittal, Duratex, Intersemente, HM, etc. Como que vocês têm percebido, e aí eu deixo aberto aqui, o engajamento e o desenvolvimento dos pilotos para conseguir identificar as oportunidades, os desafios e realmente tangibilizar essas melhoras no ecossistema e na população e até mesmo nas empresas, que eu acho que vocês aprendem muito, né, com os pilotos, o dia a dia, desde cultura, etc. Então, queria entender um pouco melhor, que vocês pudessem explicar o que vocês têm aprendido com os pilotos, né, e como vocês têm utilizado eles para gerar o impacto que se espera e que o House Impact tem gerado. Bacana. O que a gente vê, e depois eu vou passar a bola para o Romero para ele contar um pouquinho de como que foi a experiência, né, desde o começo, desde o processo de aceleração, até depois chegar a querer anfitriar um piloto para a gente desenvolver um novo material, né, em rede. O que a gente entendeu desde o diagnóstico, a gente fez um grande diagnóstico em 2019, e a gente percebeu que tinha, sim, um grande problema de material e de processo construtivo, mas antes disso tinha um problema de acesso à renda, né? Então, quando você fala de classe C e D aqui no Brasil, a gente está falando do pessoal que precisa de uma facilidade para acessar essas soluções do mercado. Então, sempre que você pensar em baixa renda, você vai pensar em geração, financiamento,
parcelamento para que essas pessoas consigam acessar. Eu acho que esse rol de soluções que a gente está cercando nossos pilotos é que foi um grande aprendizado quando a gente começou a querer realmente implementar coisas. Legal. E o Romero, ele participou, né? Participa de um dos pilotos do House Impact. Como que foi um pouco, né, Romero? Conta a sua experiência aí, o que vocês têm aprendido com essa dinâmica da inovação aberta com o setor de construção civil, de PropTech, desenvolvendo produtos, essas iniciativas. Se você puder contribuir um pouquinho com a sua visão aí, experiência, acho que vai ser interessante. Ok. Voltando um pouquinho para trás aí, eu percebi que no meu processo construtivo eu poderia usar alguns produtos da área da construção civil. Por exemplo, o resto da construção civil, né, aqueles subprodutos, tudo que sobra da construção civil, tem umas empresas, né, trituravam aquilo que era o concreto, o azulejo, o tijolo e tal, e viraram uma brita aquilo, praticamente. E eu percebi que aquilo funcionava perfeitamente no meu processo. E aquilo me deu um start, né? Por que não usar os outros? Aí eu vi o EPS, funcionava, o solo cimento chegou a funcionar, né? Fiz algumas outras parcerias com o Senai, né? E aí veio os outros produtos, que era a cortiça. E aí eu fui nessa ideia. E aí eu tinha já algum trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, tinha uns projetos de P&D, ANEEL, junto com a CMG, nós estávamos desenvolvendo nossos produtos com o meu processo construtivo, e os professores da UFMG falaram assim, olha, eu achava que você devia usar o rejeito, o coproduto das mineradoras. Eu comecei a usar, puxa vida, mas eu preciso sozinho, eu não vou a lugar nenhum. Se eu não tiver quem trabalha junto comigo, eu não vou a lugar nenhum. E aí começou a acontecer esses fatos, né, de aproximação com as mineradoras. E aí, com isso, a gente viu que o coproduto é uma coisa preciosa que não estão sabendo usar devidamente, sabe? E a gente fez um trabalho aqui no estado de Minas, né? Já vi um trabalho interessante junto à Assembleia aqui do estado, né? As pessoas, o vice-presidente da Assembleia, ele viu minha história, mandou me chamar lá, não o conhecia, nunca vi, né? Eu não trabalho nessa área política, e ficou entusiasmadíssimo com o nosso processo construtivo, com o uso do rejeito, e ele perguntou, Romero, e se eu isentasse o ICM do seu produto? Eu falei assim, nossa, vai ser maravilhoso, porque as mineradoras possivelmente estão entregando de graça dentro da minha indústria. E isso, o que vai acontecer? Maravilhosamente bem, eu vou baixar meu custo e vou atender a baixa renda mais barata que estão fazendo. Né? Isso vai ser bom na área social. Puxa vida, eu vou fazer uma coisa que está no meu coração. Fazer o bem para a sociedade. Né? Pega esse pedaço de novo, porque deu um probleminha na conexão, e daí não deu para entender nada da parte depois da mineração. Volta um pouco, porque senão essa parte ficou ótima, mas não dá para entender porque teve um probleminha de conexão. Você ouviu do ICMS? Estava exatamente nesse ponto. Pode puxar então, o gancho daí que daí dá certo. Então, aconteceu que a pessoa da qual me chamou lá na Assembleia, eu não o conhecia, não trabalho, não mexo na área política, e ouviu o meu trabalho que eu já vinha desenvolvendo e me chamou lá, Romero, o que você acha de você ter isenção do ICM no coproduto da mineração? Eu falei assim, eu acho, não, para mim vai ser muito bom, eu vou poder atender a baixa renda e vai ficar mais barato do que as construtoras estão fazendo hoje. Eu vou vender os produtos para as construtoras e as construtoras vão poder vender mais barato. Então, vem cá. Aí eu comecei a fazer umas palestras dentro da Assembleia aqui do Estado de Minas e o pessoal, puxa vida, ficou entusiasmadíssimo, passou por 4 votações. Eu vou tecer um detalhezinho aqui só para vocês verem como é que ficou o negócio lá dentro da Assembleia, né? E que eu fiquei assim, até eu fiquei assim, coisa nova para mim, porque eu nunca mexia com isso, né?
votação dentro da Assembleia e tal, como é que é isso? Passou por 4 votações. Imagine você, todas unânimes. Então, só uma, que eu não vou falar que partido que foi, que votou contra. Uma pessoa votou contra, só. Mas está tudo já aprovado. Aí o Zema, né, no início do ano passado, endossou a isenção do ICM no meu processo consultivo. Então, aí, puxa vida, o negócio ficou maravilhoso, né? E aí a gente foi, vou falar uma palavra, fui abençoado pela Mariana aqui, pelo House Impact, né, para a gente trabalhar em conjunto, e mais as madrinhas que se aproximaram de mim, né, que enxergaram que a gente poderia fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade, né, que eles têm um produto muito bom, e somando com o meu, eu acho que a gente vai fazer um negócio bastante interessante no produto final, né? E aconteceu que com os que a gente fez, João, eu não sei se na área da construção civil, normalmente um teste de rompimento, vou falar bem assim resumidamente para as pessoas entenderem, com 20 dias, ele teria que, com 28 dias, ele dá normalmente 20 MPa, né? Só que o meu, com 3 dias... O MPa, e eu não entendi o que é o MPa aqui, me explique. Eu vou deixar o professor Alexandre explicar o que é isso. MPa é uma escala de indicação de resistência. Então, o Romero está falando, então, um determinado valor que o material encontrou a partir dos testes ou ofereceu de resistência. Se tiver, pode complementar, por favor, Romero. Tá, não, tudo bem. Eu quero agregar valor pelo Alexandre, porque a especialidade dele é essa, né? E aconteceu que tinha que dar com 30 dias, 28 dias. O nosso, com 3 dias, deu 30 MPa. Quer dizer, ultrapassou a norma acima do que devia. Então, o que significa? O que é o coproduto da mineração? Coisa maravilhosa. Eu não mudei nada. Eu segui as normas brasileiras. Mais nada, eu não fiz nada. É claro que eu coloquei alguns agregadores lá, mais nada. Então, o que significa isso? Primeiro, eu tirei a areia toda do processo. Tirei a areia toda, ficou. O que é um concreto? Brita, areia e cimento. O que eu fiz? Tirei a areia toda e coloquei o coproduto ali dentro. Acabou. Então, o que quer dizer? Eu já não vou precisar de explorar a areia, tirar do meio ambiente para usar no meu processo consultivo. Eu vou aproveitar aquilo que está atrapalhando o meio ambiente e usar no meu processo consultivo, né? Que é um passivo ambiental, né? Que para nós aqui é um passivo ambiental. Nós do estado de Minas, nem para aqueles estados que fazem são circunvizinhos aos nossos aqui, também sofreram desafios aí com os rompimentos das barragens, né? Então, nós demos uma solução assim, praticamente pioneira e real nesse processo. Pessoal, alguns fizeram piso, algumas coisas que foram interessantes, claro, mas real, igual nosso, ninguém deu. Ninguém deu. Né? Claro que, se não fosse a união das madrinhas e do pessoal da UFMG, dessa equipe técnica em conjunto, não seríamos vitoriosos. Né? Então, essa união que a Mariana nos convidou para participar, porque ela já tinha ouvido falar alguma coisa e achou da possibilidade de que a gente poderia fazer uma parceria, que essas madrinhas seriam interessantes para nós, e realmente foi. Né? Então, nós vamos usar um aço, presta bem atenção, olha que importância desse negócio, um aço especial, né? Que ele é mais leve e tem mais resistência do que o convencional. Significa que o meu produto pode ser mais leve, né? Eu posso trabalhar com outras peças importantes que eu posso fazer com esse meu produto, posso diversificar o meu produto, né? Eu posso fazer bancos, posso fazer o que for na nossa área da construção civil, tem milhões de coisas. E aí, o que eu estou fazendo agora? Agora, eu vou utilizar tudo que eu utilizava com areia, brita e cimento, que é o concreto convencional, eu vou usar como coproduto. Agora eu vou fazer o quê?
muro de arrimo, vou fazer piso, vou fazer parede de galpão, vou fazer escola, vou fazer estádio, vou trabalhar na área prisional, que eu já fiz trabalho prisional aqui no estado de Minas. E imagine você, parede de 7,5 centímetros, à prova de tiro de R15. Eu fiz para São Paulo, lá para a BCP, porque ela estava precisando de colocar alguns locais onde o risco era grande de assalto, essas coisas, e tiro, né? O risco era grande para os alunos. Então, eu fiz isso também. O estado do Rio também eu fiz, né? E também aí fiz para diversas concessionárias. Trabalhei para a CEMIG daqui, desenvolvi casa de controle, caixa separadora de água e óleo, né? Quer dizer, o que aconteceu? Imagine você, vamos falar de uma casa pequenininha, uma casa de 2 quartos, sala e cozinha, e um banheiro, e uma varanda. Eu montar em 2 dias, é daí para frente, meu amigo. Essas são as vantagens. E eu estou eliminando, não, eu estou, né, sendo a ponta do iceberg para poder eliminar esse passivo ambiental que nós temos. A solução está dada já, está pronta. Não tem onde fugir, não tem mais nada. Era uma eu dor, posso fazer piso drenante, hein? Era uma dor que existia no mercado, né? Existia uma dor que uma tecnologia e conseguiu revolucionar. E acho que é muito interessante, a gente estava falando dessa questão do efeito de rede, né? Você se conectou aqui, se conectou ali, do nada isso foi virar uma lei para ser aprovada na Câmara de Minas Gerais. E aí eu queria até aproveitar esse gancho seu. Não, deixa eu só acabar aqui, antes de você falar nesse gancho aqui, eu ainda consegui uma coisa melhor ainda. Presta bem atenção. Isso foi na Assembleia Legislativa. Agora, na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, entraram com um projeto de lei que, aqui são 42 vereadores, entraram, ainda nem foi votado, quando a pandemia não teve tempo de votar, um projeto de lei onde todas as obras da Prefeitura de Belo Horizonte, todas as obras, 10% teriam que ter o coproduto da mineração. Entendeu? Então, o que significa isso? Já pensou eu fazer para todas as prefeituras do estado de Minas, fora do estado de Minas, o que eu poderia contribuir na área social? Fazer as obras sociais mais baratas para as prefeituras do estado, que elas estão por desafios financeiros, né? Então, eu acho que agora não tem limite. Eu tenho que me associar às pessoas que são criativas, com experiências, como a CDMM, a CELORbital, para eu ser criativo junto com eles. Sozinho eu não sou ninguém. Pode ter certeza. Não sou mesmo, não. Então, eu tenho que ter esses parceiros para a gente sentar e ser criativos com coisas inovadoras, para trazer para o público, e coisas baratas, né? Então, é isso que eu pretendo. Essa é a minha vocação aqui. Apesar da outra empresa, eu já fiz diversos produtos, diversas obras no Brasil inteiro, já fiz muita coisa. Rio de Janeiro, São Paulo. Então, sem falar no estado de Minas, né? E banheirinhos aqui para o estado de Minas, já fiz mais de 3 mil banheiros, era para fazer 30 mil, mas problema de política, aí teve que cancelar. Tal. Um banheirinho eu monto em 17 minutos, é coisa assim, muito legal, sabe? Assim, um produto diferenciado mesmo, sabe? Então, eu só tenho que agradecer, né? Estou aqui presente a eles e elogiá-los pelo que eles estão me podendo me oferecer, né? A CBMM, a Mariana, né? Porque isso é muito importante para mim. Se não fosse por eles, pode ter certeza, eu não chegaria onde eu estou chegando, não. Benefícios da conexão, né? Entre as claro, sem isso não tem jeito, cara. Brasil não tem jeito. Sua solução ela pode ser expandida para outros países da América Latina. Qualquer país no mundo inteiro. O meu produto, o meu sistema construtivo, que é um sistema diferenciado, pode agregar valores, produtos, o que você precisar, até vidro, rejeito de vidro. Posso usar no meu processo. Só que é um risco, né? Não vale a pena usar esse tipo de produto. O plástico, posso usar o plástico. Né? A cana, o rejeito da cana, posso usar dentro do meu produto. Já fiz placas. Isso é coisa do passado, de muitos anos.
entendeu? Então, tem muita coisa interessante que a gente pode somar, entendeu? Então, é bom a gente trabalhar com pessoas que têm diversos conhecimentos, porque sozinho eu não dou conta, eu não sei, né? Não sei de tudo. Então, tem que trazer pessoas que têm conhecimento em diversas áreas para aproveitar o meu sistema construtivo para a gente somar e fazer. Então, no mundo inteiro, eu posso fazer muita coisa, pode ter certeza disso. Legal. E aí eu queria também agora pegar um pouco da opinião do Alexandre, como grande empresa que se relacionou, né, e tem se relacionado com startups, para entender como que foi a visão dele e a experiência até o momento de se conectar, e não só com a Laminatos, mas outras tecnologias que vocês têm se conectado para otimizar os processos e inovar internamente, Alexandre. João, as vantagens e as experiências positivas foram muitas, da gente estar conectado em rede e principalmente a partir dos pilotos. Me ocorre aqui algo que me chamou a atenção durante o processo para colocar, quer dizer, a oportunidade que a participação que as empresas realizadoras como a CBMM tiveram de participar dos pilotos ou da elaboração, do acompanhamento dos pilotos, é de, ao mesmo tempo, trazer as dores dos nossos respectivos mercados para que as empresas, para que as startups, as empresas que estavam oferecendo soluções, oferecessem ou utilizassem dessas dores para oferecer soluções a partir delas, e, ao mesmo tempo, está conectado com as soluções que não só as empresas, as startups, como as empresas realizadoras têm a oferecer para essas mesmas dores. Então, para o mercado da CBMM, existem problemas que precisam ser solucionados. Por exemplo, vamos falar do recorte da construção civil. E a ideia foi, ok, grupo de empresas, tanto realizadoras quanto startups, essas são as dores, quais são as soluções? Porque nós tivemos que solucionar, por exemplo, falando do primeiro piloto que nós tivemos, ou do piloto da primeira fase, ali no Jardim Ibirapuera, nós tínhamos um conjunto de problemas que precisavam ser solucionados, a partir das soluções dadas pelas empresas conectadas em rede. Muito do que se viu ali, a gente pôde tomar como aprendizado e levar para os nossos respectivos mercados. Então, por exemplo, ouvindo uma HM, ouvindo uma ArcelorMittal, dizendo, ok, para essa situação nós temos esse produto. Para esse problema, nós temos essa solução. E talvez nós jamais ouviríamos ou participaríamos se a gente não tivesse conectado dessa forma. E de repente, ouvir as startups dizendo, legal, quer dizer que se a gente pegar a solução ou o produto oferecido pela HM, o produto oferecido pela Arcelor, o produto oferecido pela CBMM, a gente pode criar uma solução única para esse problema. Isso foi muito legal. Então, isso foi uma coisa que a gente esperou das startups, ou seja, que eles pudessem unificar numa única proposta de solução aquilo que as empresas que estavam ali participando do processo tinham para oferecer em termos de coproduto ou de serviço. Isso foi legal, isso teve um valor muito, muito importante. Mariana, você foi comentada aqui pelo Romero como papel fundamental nessa história, né, de ter conseguido integrar aí com o House Impact. Como que você enxergou essa oportunidade? O que você viu aí de benefício dessa experiência, às vezes com uma visão externa, né, para mostrar para as pessoas como que funciona um pouco dessa dinâmica? Que olho você tem que ter para conseguir, né, fomentar iniciativas assim? Uma das coisas importantes de falar, e daí o João vai saber entender muito bem, até mais do que eu, sobre isso, o quanto é difícil achar as startups, principalmente no nosso setor. O costume, né, o habitual das startups do setor de construção civil normalmente são pessoas como o Romero, que têm uma experiência enorme na área de construção civil, e daí enxergam uma oportunidade e fazem uma spin-off. Tanto que a Laminatos vem da empresa do Romero de muito tempo atrás, que é a Laminos. Então, isso é uma coisa comum na construção civil aqui no Brasil. Não é fácil achar, e a gente queria muito focar em materiais inovadores e processos construtivos inovadores. E a gente até busca, até mais específico que isso, de processos construtivos modulares, que a gente vê que é um processo efetivo, eficiente, e que é uma tendência para a construção, não só aqui no Brasil. Então, João, o que a gente vê é que a gente acaba convidando elas para participar de processos como o nosso. E no primeiro ano, a gente fez um processo de aceleração, entre aspas, convencional. E não é suficiente.
elas precisam de recurso, elas precisam de mais proximidade com as grandes empresas, elas precisam de mais apoio durante um período maior. Então, o que a gente aprende com a Laminatus, com as outras startups que estão com a gente, é raro as pessoas que conseguem chegar no tamanho e na estrutura que a Laminatus chegou, porque aqui no Brasil é difícil, não tem subsídio, as startups, principalmente quando a gente fala de startups de impacto, aí para baixa renda, o meio ambiente não é tão próspero, né, como em outros lugares do mundo. Então, as poucas que chegam a duras penas, mas chegam muito fortalecidas. Então, chegam já trabalhando muito, com muitas inovações, muitos projetos. Isso foi o que a gente aprendeu. E eu queria muito perguntar uma coisa para o Alexandre e para o Romero, aqui eu vou aproveitar. Para o Alexandre, eu queria muito saber o que essas grandes empresas esperam de uma startup. E para o Romero, o que você vê que realmente te ajudou? Em todos, eu sei que você participou de outros processos também, não só House Impact. O que realmente te ajudou como empresa, né? Acho que queria deixar essas duas perguntas que eu acho bem bacana para a gente comentar um pouquinho. Bom, vou começar aqui. Acho que cada empresa, ou grande empresa realizadora que está fazendo parte dessa iniciativa, tem o mercado com o qual tem que lidar, as soluções que tem que oferecer para esse mercado, e tudo isso sempre pelo viés da inovação. E quando se fala em inovação, vem muito a reboque, vem muito anexo a esse conceito, o conceito de sustentabilidade. Ou seja, soluções inovadoras geralmente são soluções sustentáveis, em todos os aspectos, não só do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que, assim, para a CBMM, o que a gente esperava e o que a gente continua esperando e o que a gente está vendo com as sucessivas fases do House Impact, da qual a gente está participando, é o que empresas com o DNA voltado à inovação e sustentabilidade têm para oferecer para as dores de mercado que nós temos para oferecer. Então, a gente vê muitos exemplos de grandes empresas fazendo isso, participando de um processo de inovação, mas no sentido amplo, aberto, uma inovação aberta, na qual oferece-se as dores que essas empresas têm e ouve-se as soluções que as startups têm para oferecer. O que as empresas inovadoras precisam ter? Problemas para serem solucionados. E empresas que reconheçam o seu valor na solução desses problemas e as remunerem para isso. Então, eu acho que é uma junção, é uma união muito legal, e a gente tem aprendido muito com isso. A Mariana citou algumas vezes, e eu quero citar também a questão da construção. O Romero está envolvido com construção modular, o produto dele está ligado à construção modular. Essa é uma das soluções que tem sido empregadas no Brasil, ainda é incipiente, é baixo, é pequeno, tanto quem projeta quanto quem constrói, quem oferece uma residência, por exemplo, como um produto industrializado. Nós temos um déficit habitacional enorme, gigante, a gente tem a demanda, mas o que falta são boas soluções, empresas que tenham a coragem de propor soluções inovadoras. A gente tem visto isso no mercado, a tendência é crescer, a gente espera que cresça. E, em contrapartida, empresas que possam apoiar e que possam andar junto para que possam participar dessas soluções. Materiais de alta performance, como aço microligado ou nióbio, são protagonistas e podem ser protagonistas em soluções como essa. Como eu disse, nós temos observado e percebido, corroboro com o que a Mariana disse, a nível mundial isso é uma tendência, mas outros países que têm tido problema, por exemplo, com a questão da nova urbanização, do crescimento urbano muito acelerado, como a China, por exemplo, tem tido que lançar a mão dessas soluções. E a ideia é como fazer isso de maneira rápida, só porém sustentável, econômica, não só do ponto de vista financeiro, mas do quanto de matéria-prima a gente usa, dos materiais ou da matéria-prima mesmo que a gente obtém e que está tão escassa, né? Consumindo menos energia, consumindo menos água, emitindo menos CO2. Então, a resposta é usando materiais de alta performance, usando materiais que contribuam para o conceito de desmaterialização.
esse é um outro conceito com o qual a CBMM tem trabalhado, tem se engajado cada vez mais, ou seja, fazer mais com menos, utilizando menos matéria-prima, utilizando menos recursos naturais, para que possa oferecer soluções tão boas ou melhor, do ponto de vista da performance do material em si, mas que sejam ambientalmente amigáveis. Eu acredito que é por aí, Mariana. Romero? Então tá. Eu já dei uma pincelada aí e eu sempre procurei, minha vida profissional, sempre procurei coisas inovadoras. Não adianta, tudo bem, se você quiser ser na mesmice, você pode ser na mesmice, não tem problema, você vai viver? Vai. Mas existe um ego dentro da gente, como pessoa, como ser humano, de que você quer trazer uma coisa nova para o público, para o ser humano, que você quer fazer um agregador de valor, né? Para que as pessoas se sintam bem naquilo que você vai trazer para eles. Né? Eu também trabalho na área de energia, mas não é o momento aqui, nós vamos falar na área da construção. E eu deixei de tudo, eu tinha uma quantidade enorme de funcionários, eliminei essa quantidade total de funcionários para trabalhar com essa área modular. Porque você trabalha com poucos, tanto na indústria quanto na montagem. Sabe? E o somatório, o que significa? O negócio é tão evoluído que um chinês chegou lá na minha fábrica e falou assim para mim, coisa que o nosso amigo Alexandre falou. Na China, eu não entendo por que vocês fazem esse tipo de construção. Romero, eu não sei por que o pessoal não adota o seu sistema aqui. Eu não sei por quê. E ele veio recentemente da China. Romero, eu vou comprar uns lotes aqui, fazer uns predinhos, eu vou fazer com você. Porque eu não faço com tijolinho sobre tijolinho. Não vou fazer. Isso não existe na China. Isso já era do passado. Na Europa, isso já não existe mais. É exatamente o que o Alexandre falou. Né? E eu fiquei assim, então tá bom, muito obrigado e tal, né? Mas essa é a busca constante que eu estou sempre. Aceito as críticas e tudo que for para inovar, pode vir aqui. Estou pronto para conversar e para aprender. Não sou o rei da cocada preta, não, cara. Estou aqui para aprender. Né? E aqueles que tiverem coisas novas, um caso do nióbio, eu não sabia do nióbio, mas não tinha conhecimento a fundo, agora que eu estou tendo. O nosso especialista, e ele falou, Romero, o negócio é bom. Puxa vida, então vai dar para usar? Vai dar para usar. Então, quer dizer, imagine você, eu estou agregando mais valores ao meu produto final, que eu posso atender a sociedade, né? E eu não estou tirando nada do meio ambiente, eu estou aproveitando o que o ambiente jogou nele lá para criar esse passivo ambiental. Né? Então, eu acho que esse é o objetivo nosso. Né? E aprendi muita coisa na vida. Né? E isso, para mim, é fato preponderante. Quero somar, quero aprender. Né? E o que eu puder fazer para a nossa sociedade, para a gente ser uma situação mais econômica, né, e trazer o bem-estar do ser humano, com certeza. E olha, só uma coisinha importante para você. Nós estamos desenvolvendo uma casa popular, ela não é popular. A palavra é popular, mas na hora que você entra dentro da casa, ela não é popular. Porque nós fizemos uma criação interna dentro dela, uma arquiteta fez uma criação dentro dela. Cara, é uma casa maravilhosa. Você não fala que aquilo é popular. Por quê? Porque foi criação, sabe? As pessoas têm que ser criativos e com baixo custo. O cara vai entrar e vai falar assim, puxa vida, isso aqui é minha casa? Ó, é minha casa, ó, que legal, pô. Não é popular, entendeu? Então a gente tem que ser criativo, não pode fazer a mesmice. Janelinha tudo do mesmo tamanho? Não, a nossa eu posso fazer quantas janelas de tamanho que eu quiser, porta do tamanho que eu quiser. Essa é a vantagem do nosso sistema, sabe? Posso fazer 10 casas, todas diferentes, e ninguém vai achar que é popular. Todas uma do lado da outra, cada uma diferente da outra.
Entendeu? E isso agrega muito valor, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. A Mariana quer complementar? Não, estou tranquila. Eu achei interessante, e aí, cara, é perfeito, né? Como o discurso de todo mundo aqui sempre volta ali nessa questão que inovar, você automaticamente gera impacto, seja social, seja impacto direto no meio ambiente. Inovação está conectado ao impacto, e é isso muito que o House Impact, que vocês têm promovido, pelo fato de estarem abertos, pelo fato de estarem se conectando e estarem abertos aí às novas oportunidades, né? O Alexandre estava aberto, o Romero estava aberto, a Mariana ali estava fazendo tudo acontecer ao mesmo tempo. E aí, para chegar, acho que na etapa final, né? A gente está terminando aqui a nossa conversa. Eu queria deixar aberto para vocês, né? Vamos deixar abertos os pontos aqui, mas para concluir, falar um pouquinho mais aí, eu acho que primeiro, como as pessoas podem entrar em contato com vocês, né? E o que vocês estão vendo de próximos passos para o ecossistema de construção civil e inovação aberta na nossa região. Quem quer começar? Eu acho que, como toda tendência, e quando se fala em projetos como esse que a gente tem se envolvido, a ideia é sempre escalar, começar pequeno e ver isso se multiplicar. A expectativa que nós temos, como fazendo parte da indústria, de uma maneira geral, e como usuários daquilo que essa indústria, de maneira geral, tem para oferecer, é que haja cada vez mais o fortalecimento dessas empresas que buscam soluções dentro do mercado da construção civil pelo viés da inovação, que tenham representatividade, não só em termos de classe em si, e existem várias entidades que têm buscado agregar nesse sentido, mas representatividade jurídica e política. Eu acho que precisamos cada vez mais impulsionar a partir das demandas que nós temos e ajudar essas empresas a impulsionarem do ponto de vista de legislação, por exemplo, de incentivos fiscais, etc. O Romero é um excelente exemplo, a Laminatos trouxe aqui, o Romero trouxe o exemplo da Laminatos, que foi uma luta praticamente solo, né? E é interessante que a resposta que ele recebeu e que ele ouviu a partir daquilo que foi discutido e aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nada mais é do que a resposta ao reclame da sociedade, a grita da sociedade. Só que precisou uma empresa fazer esse trabalho ou dar esse primeiro passo no sentido de buscar essa representatividade. E eu acho que soluções inovadoras precisam ser sustentáveis, repetindo, reforçando, e os pilares do ESG, né, do ESG, precisam estar sempre presentes. E eu acho que é uma oportunidade para empresas como a CBMM, que está olhando para esse mercado, que participa ativamente desse mercado, de dar a sua contribuição e se firmar cada vez mais nos pilares envolvidos pelo ESG. Então, eu acredito que é isso. Nós temos um viés ou um mercado de abrangência mundial, mas a expectativa da CBMM é muito grande no sentido de ver o desenvolvimento no Brasil e na América Latina da industrialização da construção. É algo que a gente que participa dessa indústria de 20 anos para cá, ou de 25 anos para cá, tinha, há 2 décadas atrás, isso como um sonho inalcançável. E a gente tem visto que a sociedade, de uma forma geral, tem empurrado e tem impulsionado a resposta que a indústria está dando para os problemas gerados pelo sistema artesanal de construção. Então, a industrialização da construção ela é necessária, ela é urgente, e o House Impact ele é uma proposta
ele é uma alternativa para oferecer soluções dentro de todo esse ecossistema. Que hajam vários outros, que essa ideia seja multiplicada e que a gente escale cada vez mais, que o House Impact escale, que o House Impact cresça, que outras iniciativas assim surjam e que outras empresas se engajem. Esse é a minha expectativa e eu estou certo que eu falo pela CBMI. E aí, se alguém quiser falar com você, Alexandre, tirar alguma dúvida? Ok. Desculpa, tem um barulho aqui atrás. Eu vou deixar o meu e-mail, que eu acho que é a melhor forma da gente se comunicar, porque a partir do e-mail a pessoa deixa o telefone ou como ela quer conversar, tá? O meu e-mail, então, é bem simples, é o meu nome com sobrenome, alexandre.jordão@cbmm.com. E estou aberto e vou ter o maior prazer e alegria em conversar, em trocar ideias, experiências e ouvir. Show. Romero, o que você vê aí de próximos passos para o setor e como que podem entrar em contato com a Laminatus e com você? Eu só queria agregar um pouquinho a mais aí. Esse ano, é uma pena que o país nessa situação que estava, né? Eu queria fazer um fórum, acho que não vai conseguir, na área da mineração, mostrando os nossos... o que a gente é capaz de fazer junto com as mineradoras, sabe? E esse fórum é nível Brasil, né? A gente estava preparando, mas tivemos que recuar, né? Mas aquelas pessoas, aquelas empresas que tiverem alguma ideia, que sejam inovadoras, quiserem trazer para a gente trocar ideias, né? Estamos abertos a conversar, tá? E igual o nome da empresa, né? Laminatus, Engenharia e Inovação. É essa a ideia que nós temos, né? Esse é o formato da empresa, é o formato das pessoas das quais são funcionários dela. É isso que nós pretendemos. Inovação sempre, né? E o que a gente puder somar com qualquer área, na área da construção civil, estamos abertos. E o meu contato, né, é romero@laminatus.com.br. Legal. E aí, para fechar com chave de ouro, Mariana, representando House Impact, a grande fomentadora do ecossistema de moradias brasileiro e latino-americano, já, em breve. Como que você vê aí os próximos passos, startups que quiserem se conectar, empresas que quiserem se conectar com vocês, como que tudo isso pode ser feito? Maravilha. Eu vejo que os próximos passos agora é a gente fazer cada vez mais pilotos. Então, a gente está com uma vontade muito grande que o House Impact cresça e a gente consiga, inclusive, trazer novas startups para o portfólio. Dia 1º de abril, a gente abre uma chamada, que inclusive é com o Innovation Latam, para a gente trazer um pouco mais de startups digitais mais leves aí para o nosso portfólio. Tanto que conectem essas grandes soluções, já que a gente já tem de materiais e processos construtivos, mas que também façam essa chegada, né, essa aproximação com o consumidor final. A gente vê que isso é bem importante. E a gente, com isso, a gente acha que consegue trazer mais oportunidades e mais facilidade para implementar pilotos, mas também uma outra área que a gente está pesquisando muito é a parte de funding. Tanto o funding para as startups, quanto o funding para projetos como House Impact. A gente sabe que a gente precisa de um fundo, a gente sabe que a gente precisa usar esse dinheiro de uma maneira muito inteligente, então não é um fundo perdido, né? A gente está estudando muitas inovações de fundos que têm fontes de poder público, de pessoas físicas investidoras, de fundações e organizações que costumam colocar seu recurso em fundo perdido, para que a gente tenha um fomento dessas inovações na construção civil que seja autoalimentado, né? Que a gente não precise só do recurso do empreendedor ou só do recurso de uma empresa
que a gente tenha isso rodando no Brasil de uma forma mais fluida. Então, isso eu acho que é nossa grande esperança para o setor, principalmente de impacto, é essa. E também que aumente as nossas realizadoras. Hoje a gente está com 7, né? A gente nomeou aqui algumas vezes elas, mas a ideia é que a gente amplie esse programa para que a gente consiga ter mais impacto. E como vocês podem acessar a gente direto no site, a gente tem um botãozinho lá, um call to action de conecte-se com a rede, que isso é bem importante, tanto para lembrar das chamadas no mês de abril de startups digitais que lidam com dados, que lidam com reforma, que lidam com materiais e processos construtivos inovadores, quanto para a gente trocar ideia, vocês comentarem um pouco do que vocês conhecem daí, o que a gente poderia trazer para cá. Tudo isso é bem importante. Legal. Eu acho que é isso, então, né? Juntando todas as pontas, a gente mostrou aqui a importância da conexão, né? E tem um ponto que também foi tocado, que as oportunidades e os desafios, eles estão sempre conectados, né? O que é um desafio acaba se tornando uma oportunidade, como a gente viu aqui no case da Nominatus, com a CBMM se conectou e já está desenvolvendo novas frentes. E isso, na nossa visão, pode e deve ser expandido para diversos países e não só ficar no Brasil. Então, qualquer tipo de desafio que aconteça em outros países da América Latina, ou com as startups brasileiras para solucionar outros tipos de problema, é nosso papel aqui como grupo, como ecossistema de inovação, digo aqui, acho que em nome de todos, que estamos juntos para desenvolver inovação em rede, solucionar problemas, porque inovação está conectado com sustentabilidade. E aí, para fechar, eu agradeço muito Mariana, Alexandre, Romero, pelo tempo de vocês. Agradeço também às empresas que estão por trás de vocês, por terem se aberto aí, não só os programas, mas a estar, né, deixando vocês disponíveis um tempinho aqui, que está cada vez mais raro, né, para contribuir. O contato já está disponível para vocês já notaram aí. E a gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado, pessoal. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Para você.